Toda essa rede pública ela tem que ser usada para educar a população politicamente. Não para catequizar a população, para esquerdizar a população, mas para educar politicamente, que é outra coisa bem diferente nessa linha do que o Padula falou, né? E aí, eu já queria pegar essa questão da educação política aqui, jogar para o Viaro, e já perguntar se a educação política não é um dos caminhos, né, Viaro, para a gente enfrentar os coaches aí. Eu acho que tu deve abordar isso aí no teu livro aí, no anti-coach, né? Já vou fazer aqui uma primeira, o jabazinho do teu livro aqui, ó. Vamos soltar a imagem dele aqui, né? Tá bonita a capa, hein? A capa já me conquistou aqui, ó, Viaro. A intenção da capa era justamente que não fosse uma capa, vamos usar um termo da moda, que não fosse uma capa fofa, né? Não trouxesse essa ideia, até porque eu passei a ser conhecido como um militante anti-coach basicamente a partir da pandemia, né? Ali eu consegui uma repercussão maior de crítica, porque o meu estudo e a minha, nem militância, a minha irritação com o coachismo se dá justamente no ambiente escolar. Justamente que é a pergunta que tu está fazendo. E por quê? Hoje, nós temos 4 gigantes do material didático no Brasil, outras 3 ou 4 que são muito grandes, e uma miríade de sistemas de ensino, de apostilas. Mas existem 4 que são gigantes, e quem é do meio da educação não vai ter grande dificuldade de saber quem são essas 4 gigantes do ensino. Essas 4 gigantes, que engana-se quem pensa que estão somente na escola privada, estão na escola pública através de processos licitatórios, produzindo inclusive materiais com uma qualidade menor do que aqueles que eles fornecem para a escola privada. Essas gigantes do material didático, de um tempo para cá, sobretudo a partir da pandemia, que houve uma necessidade de fornecimento de material tecnológico, sobretudo tecnológico, para as aulas online, material digital, começaram a amarrar nesses sistemas de ensino algo que é extremamente preocupante. Começaram a amarrar os cursos de formação continuada com os palestrantes por eles pré-estabelecidos e contratados. Então, o professor que estava acostumado nas férias de meio de ano, nas férias de final de ano, naquele período que o professor fica a mais, que o aluno já está de férias, ter ali a sua semana pedagógica e ter ali a sua formação continuada com palestrantes focados no meio pedagógico, ou no meio específico, ou até de ferramentas de educação, começaram a receber essa formação continuada de palestrantes contratados pelas gigantes do material didático, e aí começou a aparecer o quê? Os coaches, para dar formação para os professores. E não mais os pedagogos. E não mais professores, e sim coaches. Eu comecei a enfrentar isso porque eu, além de professor, era diretor também de colégio. No mesmo colégio que eu era diretor, eu era professor, isso no Rio Grande do Sul. E porque eu também passei 10 anos dando formação continuada em escolas da rede pública e privada de educação antirracista. E comecei a me deparar com escolas que estavam fechando contratos ou recebendo goela abaixo das gigantes do material didático os formadores de professores que eram coaches, que estavam ali para quê? Para ensinar a jornada da prosperidade, para ensinar a mente milionária, para ensinar a mudança, a troca do mindset ou da mente, do mindset vencedor, do mindset perdedor. Essa foi a primeira questão, ou seja, eles invadem primeiramente para ter o professor como seu público-alvo e também os funcionários da escola, do meio administrativo. Depois disso, começaram a empurrar, através do material didático, a inteligência emocional. A partir de pequenos cadernos de aprender a ser, aprender a viver, aprender a crescer, brincando disso, brincando daquilo, para o ensino fundamental. E o projeto de vida, já então aprovado no novo ensino médio, e escrito também por esses coaches. Começam a aparecer aí grandes nomes desse coachismo, alguns inclusive dignos de
de ódio, porque eu sou um cara que odeio, tá? Aquela gente que fala que o ódio não deve ser alimentado no indivíduo, eu odeio, tá? Eu odeio e eu desconfio de quem diz que não sente ódio por nada e por ninguém. Eu desconfio. Nada mais humano do que odiar. Nada. Até porque o ódio não é o antônimo do amor. O ódio é o amor mal resolvido, é o amor andrajado, é o amor mal vestido. O antônimo de amor é indiferença. Até porque não há nada pior do que alguém possa sentir por ti do que a indiferença. Não há nada pior. O ódio é porque tem alguma coisa mal resolvida. E eu comecei, então, a me armar de ódio quando eu vi grandes nomes, por exemplo, como psiquiatras, rasgando o seu diploma de psiquiatria para se tornar coaches. Psicólogos rasgando o seu diploma de psicologia para se tornar coaches. E aí lançando grandes materiais disso, grandes materiais de coachismo. Só que eu começo a fazer anotações e apontamentos sobre isso durante a pandemia e começo a conversar com amigos meus. E quando eu começo a conversar com amigos meus, me cai uma cortina que estava vendando meus olhos, essa cortina cai. Eu vi que eu estava sendo muito ingênuo em achar que esse era um fenômeno que estava no meio da educação. Eu comecei a ver que esse fenômeno estava em todos os lugares. E comecei a ir atrás desses lugares. E aí eu comecei pela área do direito. Pensei, bom, tenho muito amigo advogado, vou pela área do direito. E aí eu descobri a OAB fazendo congresso de coach jurídico. Tá lá, é só buscar no Google. Congresso de coach jurídico da OAB. Falei, não, mas estão de brincadeira comigo. Aí eu comecei a ver psicólogo aplicando coach no seu consultório. Aí, pai, não, para, eu vou ter que mapear tudo isso. Aí eu comecei a mapear todos os espaços onde o coach estava. Aí eu estudei de onde é que surgiu esse coach e comecei a ir atrás dos figurões do coach. Aí depois comecei a fazer os cursos dos caras. Os cursos online, gratuitos, pagos. Comecei a ler os livros dos caras. E comecei já a me aproximar de 3 nomes, né? Paulo Vieira, José Roberto Marques e Jerônimo Temel. Me aproximei desses 3 nomes e comecei a consumir o material desses 3 caras. E comecei a ver, não, mas para aí, isso é uma picaretagem. Comecei a conversar com todo o pessoal da área da saúde, onde eles estão penetrados, e vendo que eles só geram revolta, indignação. E aí, para completar, eu comecei a ver que eles pararam de investir num público-alvo de classe média e começaram a tratar dos funcionários de grandes magazines com baixíssimos salários, trabalhando de domingo a domingo, onde os proprietários contratam eles para dar palestras. E aí eu vi o self-coach, que é quem se auto-intitula, se autodenomina self-coach no Brasil, é o senhor José Roberto Marques, que é o maior picareta de todos do coachismo, que é o presidente do IBC, o Instituto Brasileiro de Coach, que eu chamo ele carinhosamente no meu livro de Nerso da Capitinga do Coach, porque ele não sabe falar, não sabe escrever e vende milhões. Processado por plágio por um psicólogo, investigado pelo Ministério Público por sonegação fiscal, mas não sabe falar, não sabe escrever, mas lota auditórios. E eu pensei, mas para aí, eu em casa, enclausurado, na pandemia, sem poder sair, botei uma palestra do cara ali que eu vi que era 3 horas de palestra, era um curso de imersão dele. Falei, vou entrar. Aí deu 5 minutos, me pediram R$19,90 para ver o resto. Falei, vou pagar. Paguei os R$19,90. Falei, é por uma boa causa, vou pagar. Paguei os R$19,90, abri meu notebook para fazer anotações e assisti as 3 horas de palestra do cara. Quando eu tem a Maria Lucide Mesquita Prestes, que está aqui no chat, que foi minha professora de língua portuguesa no ensino fundamental, colocou que já colocaram coach até em novela, pois professora, foi justamente o José Roberto Marques que foi citado na novela da Globo. Este que eu estou falando, tá? Foi justamente ele que foi citado. E professora, eu quero lhe dar um spoiler do meu livro, professora, que eu tinha prometido para mim mesmo que eu não daria.
mas eu vou dar. A senhora está citada na página de agradecimentos. Porque se alguém nessa vida me ensinou a escrever, começa tudo pela senhora. A doutora Maria Lucide Mesquita Prestes, que eu carrego com muito orgulho e que fico muito feliz de que está aqui me ouvindo hoje. Esta pessoa que está aí no chat é uma monstra no sentido positivo da língua portuguesa. Essa pessoa que está aí dispensa todo e qualquer comentário. E me deu aula lá em 1989, professora. 1990. Faz bastante tempo. Obrigado por tudo, professora. Voltando. Então, eu comecei a ver, e eu tô olhando a palestra desse cara com 3 horas de duração, e, pessoal, eu comecei a me incomodar com o que eu estava vendo. Só que eu não sabia por que eu estava me incomodando. Alguma coisa estava me incomodando, e eu não sabia por quê. Só que daí me deu um estalo, sabe aquele eureka? Me deu um estalo. Eu falei, mas, para aí, gente. Tudo que esse cara faz nesse auditório, pastores fazem nas neopentecostais. Aí eu peguei, parei a palestra, tô aqui relatando para vocês exatamente o que eu fiz. Eu parei a palestra e abri no meu notebook, eu tava vendo na TV, no YouTube da TV a palestra, parei a palestra e abri meu notebook e coloquei no meu notebook um culto de neopentecostal. Deixei pausado a palestra do coach e comecei a ver o culto do neopentecostal. E comecei a anotar. E aí me caiu a ficha. E o que fez me cair a ficha foi uma palavra do coach. Eu vi que exatamente no mesmo momento e com o mesmo objetivo que o pastor diz, amém, irmãos? O coach diz, isso faz sentido para você? No mesmo momento, e querendo buscar o mesmo objetivo, o pastor, quando diz, amém, irmãos, ele quer o quê? O viés de confirmação. Isso faz sentido para você? O viés de confirmação. Quando eu consegui identificar isso, o pessoal às vezes tem dificuldade, gente, de entender. Quando eu consegui identificar isso, eu fiquei feliz. Eu identifiquei a picaretagem, mas isso me deixou feliz. Eu fiquei numa alegria, assim, eu falei, eu entendi o que esses caras fazem. E é aí que eu crio a categoria principal do meu livro, que é o neopentecostalismo. Eu crio a categoria do neopentecostalismo, que ocupa grande parte do meu livro, aí. E comecei a pesquisar, e aí eu fiz uma imersão, para usar um termo coach. Eu fiz uma imersão de palestras coaches com cultos neopentecostais para construir da categoria neopentecostalismo o conceito de neopentecostalismo. E para fazer também a inversão, qual é o pastor que lança a mão do coach e qual é o coach que lança a mão da teologia e como é que se constrói essa liturgia coach. E essa é uma das grandes partes do meu livro. Quando eu digo grandes é porque talvez seja a parte que eu fiquei mais feliz no sentido de poder contribuir com quem vai ler o livro. Para que esse vá entender. E aí fui para a parte da saúde mental e vi tudo que eles se apropriam da psicologia, da psicanálise, todas. E aí entrei na constelação familiar, aí entrei no mindfulness, aí entrei no mindset e nessas coisas todas para entender como é que isso ficava, como é que isso funcionava. E caí no ponto principal, o objeto, o público-alvo do coach, sobretudo do self-coach, que é o coach de auditório, porque o personal coach ele ainda busca classe média e classe média alta. Mas o self-coach, o objetivo dele não é pobre, não é rico, não é isso. O objetivo dele é pessoas que têm pressa. E quem é que tem pressa hoje em dia? Todo mundo. É o cara que não quer ouvir um minuto de áudio. É o cara que busca comprar na livraria aqueles livros que me dão dor de barriga, que é História do Brasil para quem tem pressa. Aí tu vê lá a História do Brasil em 120 páginas.
né? 120 páginas de história do Brasil. Então, é o cara que tem pressa. Não é uma questão nesse aspecto de classe. Não. Tem produto para todo mundo, porque é a resposta rápida para a questão rápida, ou seja, é um culto à preguiça. É um culto à desinformação. E aí eu desenvolvi mais um conceito, porque eu peguei um conceito já existente nas ciências sociais, que é a uberização, e eu desenvolvi, então, um subconceito, que é a uberização do hábito. E trabalhei algumas páginas apenas na uberização do hábito. E a partir disso, eu consegui trabalhar algo que sempre me assustou, que foi a morte da ideia. A questão que mais me assusta é a morte da ideia. O que eu quero dizer com morte da ideia? É a morte da capacidade criativa. É a morte da capacidade de pensamento criativo. É a morte da abstração e da reflexão. Morrendo a ideia, morreu nós. E a morte da ideia se dá justamente na construção de uma mecânica coach que faz com que tu abdique de qualquer tipo de conhecimento e de repertório sofisticado. Tu abre mão do repertório sofisticado. O Jerônimo Temel, que é um dos grandes coaches do Brasil, ele abre as palestras dele dizendo que o mestrado dele em Direito e o alto cargo que ele teve no judiciário brasileiro de nada serve, que ele botou no lixo, porque foi quando ele fez 6 meses de coach que a vida dele mudou. Ou seja, ele já dá uma palestra incentivando as pessoas a não estudarem, a não fazerem concursos, fazerem um curso de imersão de 3 noites, 4 noites para ter uma formação coach. E foi por aí que se desenhou. Só que daí agora, eu completo por aqui, só que daí eu terminei tudo e eu tinha um problema para resolver. E esse problema era o maior de todos. E esse processo de construção de livro, ele é sempre enlouquecedor, né, de construção de um texto. Mas eu tinha um problema que era o maior de todos. Eu tinha uma convicção desde muito cedo. O meu livro não ia ter linguagem acadêmica. Essa era a minha obsessão. Meu livro não ia ter linguagem acadêmica. Meu livro não ia ter rigor de ABNT. Meu livro não ia ter nota de rodapé. Meu livro não ia ter texto denso, mas também não poderia ter texto pobre. Falei, agora eu tenho que resolver isso. E foi o tempo que mais me custou, que foi reescrever todo o meu livro de uma forma, com um formato e com uma estética idêntico aos livros que vendem em rodoviária e aeroportos. Idêntico. Eu sou um leitor assíduo, agora o pessoal vai me chamar de louco, né? Mas é que eu adoro ler aquilo que me incomoda. Eu fiz aulas do Olavo de Carvalho, né? Eu fui aluno infiltrado do Olavo. Então, mas aí, vamos chamar de louco. Eu sou um leitor assíduo de Luiz Felipe Pondé. Em todos os livros. Lidos e fichados e anotados. Todos. Porque eu tenho que saber o que pensa aquele cara que eu não só odeio, como eu tenho medo que ele me ataque. Eu não posso ser surpreendido. Eu peguei os livros do Pondé, os livros do Cortella, os livros do Clóvis de Barros Filho, ou seja, os filósofos pop, e vi o que tem nesses livros. Capítulos curtos, cada livro tem 50 capítulos, cada capítulo tem 2 páginas no máximo. Vi que a Márcia Tiburi já estava fazendo no mesmo modelo também. Vi a Monja Cohen escrevendo no mesmo modelo também. Foi, tá aí. Vai ser isso. Eu vou dividir o meu texto em colunas, como se eu tivesse uma coluna na folha e eu estou fazendo uma compilação de colunas. Leitura fácil, né, Viaro? Leitura fácil. O cara que vai ler, ele vai ver assim, eu vou ler só esse capítulo. Ah, mas é só uma página, dá para ler outro capítulo. Agora é 2, dá para ler outro capítulo. Que é a questão que esses livros vendem e que são lidos. Porque aqui é importante dizer, eu não quero só vender, eu quero ser lido. Não adianta comprar para botar na estante. Eu quero contribuir. Então, eu peguei e defini essa estética, aprimorei o meu texto de uma forma mais poética, até porque sou poeta desde a adolescência, nunca publiquei minhas poesias em livro, deixei de uma forma mais poética, com uma construção de texto mais palatável. Aqui o Fábio Krause perguntou se eu li o professor Gira, é o Giraldelli?
Se é o Giraldelli, eu li o Giraldelli sim, mas eu e o Giraldelli a gente já teve umas rusgas, né? E eu fiz isso aí, e terminei o livro desta forma. Eu acho que foi um bom trabalho, tá? E desta forma eu estou aí agora colocando esse livro e pedindo para vocês, comprem o livro, não é questão de vendedor. Eu estou escrevendo esse livro para contribuir com o debate público, não com o debate acadêmico. Com o debate público. Inclusive, eu não sei se tu consegue, Luiz, colocar o link da venda no chat. Sim, eu vou botar no chat e depois eu vou atualizar a descrição do vídeo e deixo na descrição também aqui, Ótimo, te né? agradeço muito. Então, eu Então, acho que eu acho que eu falei sobre o livro, tá? O resto, mais do que isso seria spoiler, mas eu falo do self-coach, eu falo do coach à brasileira, eu falo do neopentecoachalismo e eu deixo um gancho para os outros, porque o livro 1, como está na capa embaixo, né? O livro 1 vai ser uma trilogia, né? Então, eu quero trabalhar, inclusive, no próximo volume. Eu quero sair do neopentecoachalismo e trabalhar o espiritismo kardecouchista. Eu já criei também essa categoria quando eu encontrei espíritas kardecistas que aderiram ao coach. É uma coisa maravilhosa. O espiritismo coach é uma coisa fantástica, fantástica. O cara chega a dizer para ti que tu não precisa ter um mentor espiritual, seja você o seu próprio mentor. É uma coisa maravilhosa. É tipo tu psicografar o que tu mesmo está soprando no teu ouvido. É uma coisa mais ou menos assim. Se liberte da necessidade de um mentor espiritual, porque tu vai ser o teu próprio mentor. É uma coisa absurda. É isso. É vieram isso. aqui, ó, o Pinguim botou aqui, ó, como que vira um coach comunista. E o Daniel, que chegou aqui, já dá boa tarde, boa noite aí pro grande Daniel, que está sempre conosco, atualizar para combater, né? Eu acho que é isso que tu fez, e eu acho que é muito importante isso aí, né? Porque a gente não pode negar que o método deles é eficaz, né? O método deles é muito eficaz. Então, tu pegar este método deles aí da escrita, né, da forma do conteúdo, né, de capítulos breves, da leitura fácil, de não cair na linguagem acadêmica e fazer algo que seja palatável, né, eu acho que responde essas duas questões aqui, né, não digo que tu te tornaste um coach comunista, mas tu te tornaste um coach progressista aí, né? E É que, na eu acho que é verdade. isso. Às vezes falta exatamente isso para o nosso campo, né? Às vezes o nosso campo fica num discurso muito acadêmico e que não chega nas massas, né? Eu acho que a gente precisa chegar nas massas. Tem que ser uma preocupação, que nem tu falou, tu não quer escrever o livro só para vender, tu quer que ele seja lido, né? Em primeiro lugar, né? Exatamente. E se eu faço um livro acadêmico, primeiro que eu ia ser repetitivo, porque já existem artigos acadêmicos que analisam o fenômeno coach. Esses artigos estão aonde? Quem é que sabe? Eles estão em revistas de qualificação acadêmica, eles estão em anais acadêmicos. Quem é que leu? Só quem está pesquisando alguma coisa. Eles são importantes muito para o debate acadêmico. Muito. Para formar, inclusive, outros autores. Muito. Mas eu não quero isso. Não, 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 não. Eu quero justamente que isso seja lido, para que isso de alguma forma abra a cabeça das pessoas, porque eles conseguem sequestrar no campo da esquerda também. Não é só na direita. E eles conseguem sequestrar no campo da esquerda porque sempre tem um elemento do coachismo que agrada à esquerda. Então eles têm lá 30 possibilidades, 29 só a direita compra, a esquerda sempre compra. Por quê? Porque eles estão em tudo. Então o cara diz assim: eu sou contra o coachismo, mas eu gosto de fazer meditação. Sim, só que o mindfulness não é meditação, é uma mentira. Mas aí isso eu desenvolvo no livro para dizer por que o mindfulness é uma mentira. É isso, meu caro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Fábio Krause Manuel, para a Noelisa Nazaré, o Madeirada aqui conosco, a grande presença do Madeirada aqui. O Pinguim está sempre na área, né? O Ismael, Janete, galera de fé aqui do canal sempre conosco aí, né?
Pedir para a galera deixar a curtida aí, né? Quem não deixou a curtida ainda, ó, castiga aí na curtida e lembrar que o nosso clube de membros, R$1,99, tá, galera? A partir de R$1,99 tem o nosso clube de membros, né? Vamos fazer que nem no DCM lá, como é que é? Faltam 4 membros e faltam 500 pila para nossa live. As metas. Tu sabe que tá certo isso aí, ô Viário. Esses dias eu testei aqui na Voz Trabalhadora, num programa que a gente tem na quinta-feira, que é o Geopolítica em Pauta, e a gente adotou o método DCM e a galera começou a se tornar membro e mandar superchat, funciona. Mas é importante porque a direita tem isso sem precisar pedir. A direita é financiada pela sua comunidade, ou então ela vende cursos a R$100 e eles saem milionários depois de um único curso. Porque eles conseguem botar milhões de pessoas. Esse curso da Nação Conservadora do Eduardo Bolsonaro, eles arrecadaram milhões de reais com o curso. Milhões de reais. Então, a mentalidade progressista tem que ser também de apoiar aqueles que estão fazendo o trabalho, que estão consumindo o seu tempo para fazer o seu trabalho. Isso aí. Padula, e aí, qual é a tua visão do coachanismo aí, de tudo que o Viário falou? Eu estava ouvindo o professor Viário aqui, eu fiz até umas anotações, né? Atualmente eu leciono num colégio particular que usa um dos melhores materiais apostilados do Brasil, obviamente não carece falar o nome aqui, e trabalhei também num outro colégio, né, salesiano, que também tinha todo um material didático ali próprio, só que vira e mexe nós somos bombardeados com formações com coach. Né? E é um negócio assim que você olha para o professorado, principalmente, e que você fala, cara, eu tenho que vir aqui porque é uma convocação, ou seja, é uma tentativa de lavagem cerebral que a gente faz, né? que é feito sobre a gente, melhor dizendo. E me chama muito a atenção esse fenômeno coach, porque, novamente, a gente volta à questão da falta da educação política, que é o que permite, por exemplo, esse Pablo Marçal, né, que era um sujeito, então, até o momento, somente das redes, somente o coach, mas que é um cara que tem aí uma chance, inclusive, de ir para um segundo turno na prefeitura da maior cidade do país, uma das maiores cidades do país, né, para a gente ver como que o negócio é sério, porque falta o debate político, mas ele é uma figura que cresce em cima do coach e gera tudo isso. E o que mais me preocupa também, na questão do próprio material, é que a gente, e acho que acho que o professor Viário pode até, não sou o entrevistador aqui, mas me permita fazer até as colocações aqui. Quando a gente analisa a questão do material didático, e a gente analisa o que foi tentado colocar em pauta, que é a tal da escola sem partido, que apesar dela não ter sido aprovada, a gente, enquanto educador, sofre ainda perseguição, principalmente em escola particular, uma vez que se você fala A e eles entendem B, ou se você falou B e está escrito no material que é B, eles vão contestar, não o material, mas eles vão contestar o que o professor, que tem lá uma raiz esquerdista, que é o professor que tem adesivo no carro, e automaticamente tudo isso converge com essa situação que a gente vivenciou da escola sem partido. Né? Ao mesmo tempo, é o interesse, a gente sabe muito bem, do sistema, porque o coach ele preza exatamente o individualismo, enquanto que nós, educadores, principalmente, a gente está falando na visão coletiva, que é, inclusive, a única alternativa que a gente vai ter daqui para frente, se é que ainda a gente vai ter chance de sobreviver a todo esse caos climático que a gente está vivenciando. Né? As mudanças de pensamento coletiva e não individualistas, que é o futuro de um socialismo. Eu acho que essa é a alternativa, né? Sendo meio coach agora aqui, vamos olhar o copo meio cheio, né? Ao invés de olhar ele meio vazio, porque a gente está falando exatamente, está tudo acontecendo de pior e a única alternativa é a transição
para um ecossocialismo que seja. Então, a partir desse momento que a gente vê que o coach ele ainda está tentando fazer essa sobrevivência desse sistema, a gente vê que não vai sobreviver. Então, eu queria só ouvir do professor Viário se ele tem se ele chegou a pesquisar essa questão da escola sem partido, né, essa perseguição do material dos professores em relação a esse pensamento, porque em sala de aula a gente bate contra essa ideia individualista, né, apesar do vestibular do sistema de Enem ser algo que preza pela competição, mas, obviamente, se nós prezamos por uma sociedade participativa, a formação da cidadania, a gente está indo contra essa ideia do individualismo. E aí o material didático está indo nessa direção e nutrindo essa molecada. Então, não sei se para esse livro ou para o próximo livro, se o professor já pensou alguma coisa nesse sentido. Não, na verdade eu vou aprofundar a questão, vou até as entranhas da questão da educação, a princípio no terceiro livro, não vai ser nem no segundo, porque esse primeiro é um livro introdutório, né? É um livro que apresenta o coach, mas que, sobretudo, explica o público-alvo do coach. A minha grande preocupação nesse primeiro livro foi explicar o público-alvo do coach e explicar por que essas pessoas são vulneráveis ao coach, por que essas pessoas buscam algo e o que buscam no coach. O segundo livro, eu vou tratar, basicamente, dos principais coaches e os seus principais prejuízos para a sociedade e seus principais absurdos. No terceiro livro, que eu pretendo apresentar caminhos, aí eu vou entrar na questão da educação. Eu vou tentar apresentar esses caminhos, que não tem nem como eu dizer quais agora, porque do jeito que a sociedade está, pode ser até que eles mudem, até eu fazer daqui a 2 anos, vamos dizer assim, o terceiro livro. Mas já tem algum rascunho a respeito disso, pelo menos a estrutura dos outros 2, eu já estou com ela bastante adiantada. Agora, eu vivenciei em escola, tanto como professor quanto como diretor, eu vivenciei o início e até alguma certa implantação dessa visão empreendedora dentro das escolas, sobretudo na escola particular, mas acompanhando os debates e as discussões da escola pública, até chegar a uma tríade que eu considero talvez a tríade da falência do nosso sistema, do nosso formato de ensino, que é, não me entendam mal no que eu vou dizer agora, tá? Porque eu vou explicar depois, que é a inteligência emocional, que é a matriz empreendedora e que é a desconexão da coletividade. Por que a inteligência emocional eu coloco nessa tríade do prejuízo e da falência do ensino? Porque essa inteligência emocional, ela está com o material coach, ela está indo na contramão da inteligência emocional, porque primeiro que eles não são psicólogos. Aqueles que são psicólogos e estão fazendo coachismo estão deixando de lado a psicologia para aderir ao coachismo por uma força de mercado de trabalho, o que é profundamente lamentável. Profundamente lamentável. Eu nem sou o Haroldo Souza para dizer profundamente lamentável, né? Mas quem não é do Rio Grande do Sul nem sabe o que eu falei agora, né? Mas eu cresci vendo o Haroldão dizer profundamente lamentável cidadão, né? Narrador de futebol aqui do Sul, né? Exatamente. Então, o que acontece? Os psicólogos começaram a perceber uma necessidade de serem coaches para não perder pacientes, para não perder clientes, porque passou a ser um pré-requisito de sofisticação terapêutica ser coach. Eu nunca vi algo tão absurdo. Mas isso começa com o grande desserviço de um grande psiquiatra chamado Augusto Cury, que vai criar a escola da inteligência, que é o material mais caro de inteligência emocional, vendido nas escolas ou junto com o grupo Positivo ou junto com o grupo Somos ou vendido em separado, que vai trazer então a inteligência emocional como nada mais, nada menos do que abrir mão da dor, abrir mão da tristeza, aprender a escantear a dor e a tristeza.
Olha só, por que eu falei que tem pessoas do campo da esquerda que compram a ideia coaching? Porque isso, no primeiro momento, parece maravilhoso. Tu não vai mais ter dor. Tu não vai mais ter tristeza. Só que, gente, nós precisamos da dor. Nós precisamos da tristeza. Sem a dor e sem a tristeza, nós sequer teríamos chegado onde nós chegamos enquanto civilização. Sem a dor e sem a tristeza, nós não teríamos criado as grandes narrativas melodramáticas, nós não teríamos Romeu e Julieta sem dor e sem tristeza. Nós não teríamos Madame Bovary. Nós não teríamos Adeus às Armas, de Ernest Hemingway. Nós não teríamos a arte, nós não teríamos a poesia. E nós não teríamos aprendido a levantar. Pois estão criando numa escola uma geração de zumbis, crianças desde muito cedo medicadas por ansiolíticos, e ainda aprendendo nos materiais de inteligência emocional que não pode sentir dor. A inteligência emocional que é pregada, que é ensinada por psicólogos e por terapeutas, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, a inteligência emocional é aprender a lidar com a dor. Mas o que estão passando nessa inteligência emocional coach é não sentir a dor, é escantear. E aí eles pegam a meditação, que é algo absolutamente de caráter religioso, a origem da meditação é de caráter transcendental, animista e na modernidade budista. E eles criam o mindfulness, que é uma forma de meditação gourmet que tem como objetivo a pessoa apagar as memórias ruins da vida dela. Psicólogos especialistas nisso já estão alertando, gente, apagar memórias ruins, do tipo deletar memórias ruins, é extremamente prejudicial para o dia seguinte já. Porque as memórias ruins te constituíram enquanto pessoa. As memórias ruins, elas fizeram de ti alguém que entende que pode ser que não dê certo amanhã. E aí eles criam isso. Essa sociedade que quer respostas rápidas para tudo, essa sociedade que quer respostas curtas para tudo, essa sociedade que deturpa a filosofia de Spinoza e de Nietzsche e entende que é possível ser feliz de forma ininterrupta, é uma sociedade que compra o coach. E aqueles que não compram o coach estão sendo preparados na escola com a inteligência emocional para se tornarem pessoas que querem o coach. Então começa com a inteligência emocional na educação infantil, vai até o 9º ano, e no 9º ano passa o bastão para essa criança para o projeto de vida, que é onde está o coachismo. E aí ele se conecta. E quando ele se conecta, tu criou o teu público-alvo. E aí eu tenho um capítulo do meu livro que o nome dele modéstia à parte, eu caprichei nos nomes dos capítulos, né? Eu tenho um capítulo que o nome dele é Nem Huxley Previu Isso. Nem Huxley. Né? Porque muito realmente eu sou um apaixonado por Admirável Mundo Novo e eu ganhei essa do Huxley. Ele não previu isso. Ele não pensou que nós seríamos tão estúpidos como nós somos. E olha que ele já imaginou uma sociedade estúpida. Assaz estúpida. Ele conseguiu prever até o ansiolítico, que lá ele chama de soma. Até o ansiolítico ele previu em Admirável Mundo Novo. Mas ele não pensou que nós seríamos tão estúpidos a ponto de, tendo uma parcela da população incompatível com a estupidez, que ia ter um grupo de trabalhadores que ia trabalhar justamente para que desde a escola esses não estúpidos se tornassem quando chegassem à maturidade. É a anti-escola. É a escola que não forma o cidadão, mas que forma o dependente da teoria breve, que forma o coach. Então, era uma obrigação publicar esse livro. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Patrícia Crepaldi, da Emó Editora, porque esse livro ficou parado há alguns meses, porque simplesmente não tinha editora que quisesse publicar o livro, diziam que não tinha público-alvo. As grandes editoras que não quiseram publicar
Eu entrei no site delas e vi lá no catálogo delas que elas publicam os livros dos coaches. Então está explicado por que elas não quiseram publicar o meu livro. E as editoras de esquerda que eu contatei não quiseram publicar por não ser um texto acadêmico. Olha só a imbecilidade. Não quiseram publicar, leram o manuscrito e não quiseram publicar porque não era um livro acadêmico. Pois é. Então, eu agradeço a Emó Editora, na figura da Patrícia Crepaldi, por ter abraçado o livro. Abraçou. A editora pegou o livro para fazer. Não fez proposta de, quem sabe tu paga tanto e eu pago. Não, a editora pequena, especializada em autores desconhecidos ou excluídos, ela abraçou o livro e disse, eu vou publicar. Então, eu sou eternamente grato a 3 pessoas na construção desse livro. A Maria Lucide Mesquita Prestes, que já eu homenageei aqui a minha professora, ao Dr. Mário Maestre, meu orientador de mestrado, que graças a ele eu aprendi a escrever de forma acadêmica e sofisticada, e a Emó Editora, na figura da Patrícia Crepaldi, que fez ser possível a realização da postagem desse livro, que eu espero que venda e que as pessoas comprem e leiam de fato e que consigam dialogar. Mas eu já digo para vocês, olha o Jari aqui presente, grande Jari da Rocha, secretário de Relações Internacionais de São Leopoldo, do nosso querido prefeito Ari Vanazzi. Tá aí o Jari. Onde é que tu tá, Jari? Porque um dia tu tá na Rússia, no outro tá na China, no outro tá na Argentina. Relações internacionais é uma coisa maravilhosa, né, cara? Audiência qualificadíssima. Né? Então, Jari tá aí. Eu quero dizer assim, para vocês que eu vou fazer algo que amigos meus disseram, não faz, tu tá louco. Vou fazer. Eu vou mandar um exemplar para o IBC, aos cuidados de José Roberto Marques. Vou mandar para ele. Se vai ser lido, acho que não vai, até porque eles não têm capacidade de ler nada além dos livros deles, mas eu vou levar. Tem um outro amigo meu que disse, não, coloca uma mesa de bar na frente do IBC e coloca teus livros empilhados e começa a vender para as pessoas na frente do instituto. Eu falei, não, aí tu já quer que eu seja preso, né, cara? Aí vai dar confusão. Aí vai dar problema. Mas eu vou fazer isso aí, eu vou mandar um exemplar pro Nerso da Capitinga. É isso, meu cara, eu acho que tá dito o que é o livro, né? Se as pessoas não se interessaram com tudo isso que eu falei, não vão se interessar mais também. Então, maravilha, aí, o link tá no chat aqui, ó, depois a gente vai soltar na descrição, aqui tá a página da editora Emó, né, que tá aí, capa olha só, do livro. Essa é pré-venda, tá? Essa é pré-venda. No lançamento vai estar 65. A venda é só nesse espaço ou tu tem como comprar direto? A pré-venda é só aí. A pré-venda é só aí. Depois do lançamento, que é dia 1º de outubro, ou seja, falta pouco, menos de um mês, aí o preço vai estar 65, que é o preço que está arriscado ali em cima dos 50, tá? Vou fazer o lançamento aqui no Rio de Janeiro e estou em negociação para fazer também em Porto Alegre, tá? Estou em negociação para fazer em Porto Alegre e talvez São Paulo também, tá? A Maria Lucy disse que quer o livro com dedicatória, com certeza, professora. E quando eu aparecer por aí pela Pampa Pobre para ver família, filhos e coisa, a gente senta para tomar um café também. Se bem que meu filho está morando 15 dias em Curitiba e 15 em São Leopoldo, e a minha filha foi embora para Londrina. Meus filhos foram para o Paraná. Mas eu tenho ainda aí os familiares e muitos amigos também em Porto Alegre. Embora eu esteja feliz e satisfeito no Rio de Janeiro. Não posso negar. O Rio de Janeiro me abraçou de uma forma... Tá na cidade maravilhosa, se não vai estar satisfeito, aí é injustiça, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ismael, ó, que se tornou membro por 2 meses do canal. O Ismael vai renovando, né? Ele é membro há mais tempo, mas agora ele pegou 2 meses aqui, ó. O Pinguim tá dizendo aqui, ó, que não teríamos o mais importante, a bossa nova e o samba, né? Se exatamente. Não sem a dor. Sem a dor. O Ismael deu uma pingada aqui e ele tá perguntando no chat para ti se o ET Bilu pode ser considerado um coach. É porque o ET Bilu, ele tem só uma frase, né? Busquem conhecimento, né? Tem apenas uma frase. Então, quer algo mais efêmero, mais breve do que isso, né? Então, o ET Bilu é o coach do ZT, né? É o coach de busquem conhecimento. É isso aí.
Mas ele pergunta isso, é bom contextualizar, ele pergunta isso, porque o pessoal que me conhece, me acompanha mais constantemente, sabe que a ufologia é o meu maior hobby. Eu preciso de uma área de escape, sabe? Quando a coisa está muito densa nas notícias, eu preciso de uma área de escape. Então aí eu pego lá e coloco alienígenas do passado na History Channel e vou ver, eram os deuses astronautas, vou estudar o caso Varginha, entendeu? Então, São Tomé das Letras. Então, eu tenho a ufologia como o meu grande hobby. O Fábio Krause quer quebrar o sigilo telemático do ET Bilu para ver os livros que ele lê e sugere online. Então, atrás do ET Bilu aqui. Tu sabe que existe uma questão séria envolvendo isso, né? O nosso queridíssimo deputado Chico Alencar, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, o Chico Alencar, ele entrou com um pedido no Ministério do Exército, das Forças Armadas, pedindo a quebra do sigilo de 25 anos do caso Varginha, e eles renovaram o sigilo para mais 25 anos. Tá? Então, existem coisas sérias. Eu estou dizendo com isso que o caso Varginha foi o alienígena, coisa... não. Eu estou dizendo que teve gente que pode ter se aproveitado da questão ET para não ter que mostrar o que aconteceu naquele dia, naquela cidade de Varginha, com um comboio militar, né, de madrugada, um policial morreu, né, de infecção generalizada, ninguém disse nada além disso. Então, existe uma solicitação de pessoas sérias, por exemplo, como Chico Alencar, pedindo quebra de sigilo, e os militares renovam o sigilo de 25 anos para mais 25 anos daquele episódio de 20 de janeiro de 1996, tá, que ocorreu na cidade de Varginha. Então, a questão do ET pode ter sido uma grande cortina de fumaça para esconder algo que pode ter acontecido naquele momento ali, como queima de arquivo e coisa e tal. Então, o caso Varginha é interessante, até porque a questão alienígena muitas vezes é a narrativa perfeita para perder credibilidade e ninguém querer saber o que aconteceu de fato. Estão achando que foi alienígena? Então deixa achar que foi alienígena. Então, tá tudo bem. Ninguém... Mais ou menos, a cidade de Varginha hoje, ela está no Brasil como Asa Branca tá para Rock Santeiro, né? Exatamente a mesma coisa. Quem não viu a novela Rock Santeiro, veja Rock Santeiro. Veja, muito bom. Maravilhosa, né? A cidade de Asa Branca em Rock Santeiro é o quê? Ela vive de um mito. E as pessoas poderosas da cidade não podem desfazer o mito, porque senão a cidade vai à falência. A cidade de Varginha tornou-se o Asa Branca. Vive em torno do mito, com seus souvenirs, com a sua caixa d'água em formato de disco voador, com seu museu do ET, com a presidenta Dilma Rousseff dizendo que gosta do ET Bilu quando esteve lá, do ET Bilu, do ET de Varginha quando esteve lá, os caras vão matar falando do Bilu. Então, tem uma série de questões que envolvem a ufologia e é um hobby para mim maravilhoso. Talvez um dia eu escreva sobre ufologia. Por que não, né, cara? Por que não? Escrever sobre ufologia coaching, né? Uma coisa... Anelisa, Márcio Alberto, Gabriel, grande Gabriel, de volta aqui para o nosso chat, ó, nosso trabalhador lá da indústria metalúrgica de São Bernardo, lá. Satisfação enorme, camarada.